Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é a professora de matemática, a professora Graziela Pacheco, e nós vamos aí dar continuidade aos nossos estudos. Hoje falaremos sobre função. Funções, então. Observe e acompanhe a seguinte situação. Rui, professor de educação física, ele quer comprar uma quantidade de petecas. Tá aqui, ó. Ele sabe que cada peteca custa R$30. Se representarmos por x a quantidade de petecas e y o preço a pagar por essas petecas, nós podemos organizar nesse seguinte quadro aqui. Olha só, formei aqui um quadro, onde eu tenho aqui que x é o valor das petecas que eu vou comprar, a quantidade de petecas, e y é o preço que eu vou pagar por elas. Então, veja bem, se o professor Rui comprar uma peteca, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Se o professor Rui comprar uma peteca, ele vai pegar esse valor de 1, multiplicar pelo preço de cada peteca, que é 30, e vai ter quanto que ele vai pagar, que é R$30. Se ele comprar duas petecas, ele vai pagar R$60. Se ele comprar 3, ele vai pagar 90 e assim por diante. Veja bem, ele está pegando o valor de x, que é a unidade que ele vai comprar, quantas, né, unidades, e multiplicando pelo preço que ele vai pagar e ele vai ter o valor. Esse resultado é o valor a pagar, é representado por y, tá? Então, observe que o preço y a pagar, ele vai depender disso aqui, ó, da quantidade x de petecas que forem compradas. Essas duas grandezas aqui, x e y, aqui, existe uma relação expressa entre elas, e a gente pode representar elas pela sentença matemática. Deixa eu alterar aqui a cor. Olha só. Elas podem ser representadas da seguinte forma. Eu sei que o valor que eu vou pagar, que é y, ele vai ser igual a quantidade de petecas que eu comprar, no caso x, vezes o valor que eu vou pagar por cada peteca, que é R$30, certo? Ou eu posso dizer, né, que o meu valor de y, ele vai ser a quantidade aqui, ó, o preço a pagar, né, por unidade, vezes a unidade, a quantidade que eu comprar, que é x. Essa ordem aqui, ó, ela não interfere, tá? Se é x vezes 30 ou se é 30x. Vocês podem notar também que a quantidade x de peteca, ela é uma grandeza que ela é independente. Olha só, ela não vai depender de ninguém. Então, o valor de x, ele é um valor independente, tá? Então, x é um valor independente. Agora, olha só, o y, que é o preço a pagar, ele já é um valor que está dependendo de quem? Ele está dependendo de x. Então, o y é dependente da variável x, tá? Nessas condições, nós podemos dizer, então, aqui, ó, que o preço y a pagar é dado em função da quantidade x de petecas. Olha só. Vocês já ouviram alguma expressão, às vezes, da mãe de vocês, ou do pai de vocês, ou de alguém, principalmente da mãe? A mãe fala assim, ó. Hoje eu não pude ir no mercado porque eu fiquei em função da casa. Hoje eu não pude ir no salão de beleza porque eu fiquei em função de cuidar da minha filha pequena. Hoje eu fiquei em função de alguma coisa. Então, veja bem, essa palavra função, a gente usa no dia a dia, no nosso dia a dia, às vezes sem saber a forma que estamos usando, né?
Então, veja bem, nós vamos dizer que o y, ele está em função do x. Ele está em função do x. Para o valor que eu vou adquirir aqui do y, vai depender do meu valor de x. Por isso que ele está em função de x, tá? E nós vamos dizer que essa sentença que nós criamos aqui, ó, essa daqui, ó, vou colocar aqui, ó, y igual, tanto faz eu colocar x vezes 30 ou 30x. Eu vou colocar 30x aqui, tá? A gente utiliza mais nessa ordem. Então, olha só, e eu vou dizer que essa sentença que eu criei aqui se chama lei de formação dessa função. Uma vez que eu crio, que eu consigo identificar a lei de formação da minha função, eu posso, através dessa lei, resolver ou descobrir, né, o valor de qualquer quantidade. Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Meu primeiro exemplo. Quanto o professor vai pagar por 50 petecas iguais a essa? Então, vamos lá. Eu tenho a lei da formação ali que eu já tinha colocado, que é y igual a 30x, certo? Essa é a lei da formação. Ele quer saber quanto que ele vai pagar por 50 petecas. Então, aqui eu quero saber o valor que eu vou pagar, que é y por 50. 50 é o meu x, certo? Então, eu vou multiplicar aqui por 50. Eu tenho que y vai ser igual a 1.500. Esse é o valor que o professor vai pagar, então, por 50 petecas. Olha só outro exemplo. Se ele tiver R$780, quantas dessas petecas poderão ser compradas? Agora, vocês vejam que ele está com o quê? Eu tenho ainda a lei da formação aqui, que é y igual a 30x, certo? Só que agora, eu não tenho o valor de quantidade de petecas. Esse valor é o que eu quero descobrir. O que eu tenho, então? Eu tenho quantos eu tenho de dinheiro que eu quero gastar. Então, é o valor do preço que eu quero pagar. Eu quero pagar 780. Então, 780 agora é o meu y, igual a 30x. Olha só, nós já aprendemos que para achar um valor de uma incógnita, nós temos que deixá-la isolada. Então, eu vou isolar ela aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu só explicar uma coisa aqui do lado para vocês. Olha só, se eu tiver eu tiver isso daqui, ó, 780 igual a 30x, e eu ter 30x igual a 780, é a mesma coisa? É. A ordem aqui não vai mudar. Olha só, se eu ter aqui, ó, 3 vezes 5 igual a 15, e eu ter 15 igual a 3 vezes 5, é a mesma coisa, tá vendo? Então, não muda a ordem. Deixa eu só apagar aqui. Opa. O que a professora quer mostrar para vocês com essa explicação aqui do cantinho que eu fiz? É que se eu tiver ali, vocês acharem melhor isolar o x, mudando aqui a ordem, vocês podem fazer. Ó, eu posso fazer aqui nessa ordem, deixar o x isolado desse lado, ou posso isolar do lado de cá. Tem aluno que não gosta, então vamos fazer aqui, ó. Então, eu tenho 30x igual a 780. Vou continuar minha conta aqui no canto. Isolando x, eu tenho o quê? O 780 já está do lado de cá. O 30 que está desse lado junto com x, eu preciso deixar o x sozinho, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Que operação que ele está fazendo aqui com x? Quando não tem, é a multiplicação, certo? Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado trocando de operação. A operação inversa à multiplicação é a divisão aqui, ó. 780 dividido aqui por 30, então, eu vou ter que o meu x vai ser igual a 26. 26 vai ser a unidade de petecas que o professor vai poder comprar, então, vai ser a nossa resposta, certo? É dessa forma, é bem simples isso. Agora, vamos ver uma outra coisa importante
no conteúdo de funções, que é sobre o domínio e a imagem de uma função. O que é um domínio da função e o que é a imagem da função, então? Vamos fazer alguns exemplos. Olha só, eu vou usar um exemplo aqui bem tranquilo, tá? Vou desenhar aqui, não tá muito bonito. Eu vou colocar aqui professor. E aqui eu vou colocar o aluno. Olha só. Eu vou dizer um número qualquer aqui aleatório. E dependendo do número que eu falar, eu quero saber quantos alunos eu preciso, qual o número que eu preciso, você, aluno, vai me falar. No caso, eu vou fingir que você está me falando, né? Já que a gente não pode estar aí presencial. Vamos lá, então. Digamos que eu fale ali o número 4. Eu, professor, falei o número 4. Pensa comigo. Você, aluno, vai pensar. Qual é o número que eu preciso para chegar a 10 se eu tenho o número 4? Muito bem. É o 6, ok? Tá, e se eu falar que eu tenho o 10? Qual é o número que eu preciso para chegar a 10? Nenhum, eu já tenho 10, certo? Agora, olha só, se eu tiver aqui o 12, qual é o número que eu preciso para chegar a 10? Menos 2, certo? Essa relação que a professora fez aqui, eu posso dizer que o meu número que o professor falou é o x e o número que o aluno pensou é o y. Por quê? Olha só, o valor de y dependeu do valor de x. Vocês lembram que x ele é independente e o y depende de x, certo? Então, aqui, ó, aqui é o meu x e aqui é o meu y. Eu posso formar, então, um conjunto com esses valores. Olha só, deixa eu representar aqui esse conjunto aqui e esse conjunto aqui. Opa, não tá tão bonito. 4, 10 e 12. E aqui, meu conjunto x e meu conjunto y, tá? Aqui é 6, 0 e menos 2. Olha só, quando o meu x for 4, o meu y vai ser 6. Quando o meu x for 10, o meu y vai ser 0. Quando o meu x for 12, o meu y vai ser menos 2. Para essa condição aqui que a professora criou para chegar até o número 10, certo? Então, olha só, nós podemos dizer que essa associação que eu criei aqui entre o x e o y, nós chamamos então de função, e quem é a parte aqui que vai dominar essa função, vai ser a responsável, vai ser isso aqui, ó, o x. Então, x é o domínio da função e é representado pela letra D, tá? X vai ser o domínio da função representado pela letra D. E aí, quem é o conjunto imagem da função? Veja bem, se x é o meu domínio, através do número 4, que é o valor do meu x, eu vou ter, através dele, eu vou encontrar uma imagem, que é a imagem aqui, ó, o meu y6. Então, aqui, ó, o 6, o 0 e o menos 2 é a imagem do meu domínio, certo? Se ela é a imagem do meu domínio, quem é o conjunto imagem da função? O conjunto imagem da função é esse aqui, ó, o y. Todos esses valores aqui dentro é o conjunto imagem da função, então, certo? Como é que eu represento o conjunto imagem da função? Ele é representado pela letra I maiúscula e o M minúsculo. Essa é a representação, então, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi apenas uma introdução sobre função. Na próxima aula, então, nós vamos falar aí sobre função afim, função quadrática.
iremos também aprender como identificar essas duas funções aí no plano cartesiano. Eu espero aí que vocês estejam gostando da nossa aula. Conto com vocês para vocês estudarem em casa, que é muito importante esse conteúdo aí, nono ano. É um conteúdo que vocês vão aprofundar lá no ensino médio e vai ser bem importante para vocês. Bons estudos então e até a próxima. Um grande beijo!